Chegou a Macau no início dos anos 80 do século passado e ergueu em Culuano uma casa de esperança onde muitas vidas venceram e vencem o flagelo da droga. 17 anos de evangelização e de trabalho social materializaram-se num legado único e numa abordagem inovadora na prevenção e combate da toxicodependência. Juvenal Clemente, pastor evangélico e fundador do Desafio Jovem, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, pastor. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela Teledifusão de Macau. 25 anos depois da fundação deste Desafio Jovem Macau, como é que olha para o seu legado? O Desafio Jovem continua vivo e recomenda-se? Antes de mais, eu quero agradecer esta oportunidade que me dá e aproveitar também esta oportunidade para saudar todos os amigos em Macau que nesta noite nos podem ver e ouvir e olhando para trás, para tudo aquilo que foi feito, eu digo que valeu a pena. Poderei mesmo dizer, eu tinha sonhos no trabalho que vinha fazer e hoje, olhando, vejo que estes mesmos sonhos foram ultrapassados. Ultrapassados não só pelo fruto que vimos de vidas transformadas, porque o essencial não era a pessoa ser desintoxicada ou sair da droga, mas era a mudar de vida. Muitas dessas pessoas que ao longo dos anos acompanhamos mudaram de vida e hoje têm uma vida nova, o que me traz uma enorme satisfação. Uma abordagem nova, também uma abordagem inovadora na altura. Isto estamos a falar de finais da década de 80. O Desafio Jovem surge como ideia em 87, mas apenas em 89 começa a receber pacientes, numa altura em que o apoio aos toxicodependentes era reduzido, e insiste numa abordagem com muito pouco de convencional, uma abordagem quase holística, uma aposta na regeneração pessoal e não, por exemplo, uma aposta em tratamentos médicos, em tratamentos químicos. Porquê esta aposta? Porquê não uma aposta mais convencional? Vai-me permitir fazer um bocadinho de história antes de responder diretamente à sua pergunta. A primeira vez que eu vim a Macau foi em 1974 e só aqui estive pouco mais de meio-dia. Fiz uma excursão ao Extremo Oriente e foi aqui que nasceu o meu desejo de vir a Macau. Em 1981 eu vim a Macau não para abrir centros, nem para fazer este trabalho que vim a fazer. Eu sou um missionário evangélico, vim para fazer um trabalho nessa área. Entretanto, iniciei o meu trabalho aqui na cadeia, era no centro da cidade, no hospital e no CRS. CRS era um centro que havia na Taipa. E tentámos, ao fazer o nosso trabalho na cadeia, verificámos que uma grande parte da população prisional era uma população toxicodependente ou estava encarcerada devido ao problema das drogas. A cadeia não tem nada a ver com a cadeia atual, portanto, as pessoas do meu tempo sabem que, e deixem-me passar o termo, aquilo era uma possível, era um montoar de gente. Eu muitas vezes ficava em celas com 40 pessoas, o guarda esquecia-se de mim, lá fechado, fiquei... e foi nesse convívio com os prisioneiros que eu me apercebi das suas dificuldades. O que fazer? Nós tínhamos o Desafio Jovem em Portugal, que trabalhava nesta área, na ajuda aos toxicodependentes, e eu comuniquei para o Desafio Jovem em Portugal, eu gostava de ceder e tentámos ajudar, tanto que nós chegámos a enviar alguns rapazes para Portugal, portanto, portugueses ou naturais aqui de Macau que falavam a língua, enviámos outros jovens para Hong Kong, para duas organizações com quem trabalhávamos, que era a Operation Dawn, um pastor Paul Chan e a St. Stephen's Society de Jackie Pullinger, que era conhecida, que mais tarde veio
também a trabalhar em Macau, mas ainda havia outros que não podiam sair de Macau, que eram personas não gratas, portanto não podiam sair de Macau. Daí a necessidade de criar algo. A necessidade. Limitou-se a importar o modelo do desafio jovem que havia em Portugal ou foi necessária uma adequação às condições locais? Foi necessária, quer dizer, uma adaptação ao modelo que nós trabalhamos muito no aspecto espiritual. Eu sou um pastor evangélico e trabalhamos muito no aspecto espiritual. E na altura não se utilizava os métodos que hoje se utiliza, a metadona e outras alternativas. Eu ponho as minhas dúvidas acerca de tudo isso, mas havia uma desintoxicação a frio. Portanto, havia um acompanhamento 24 horas por dia. Todos os jovens que voluntariamente queriam não deixar a droga, mas mudar de vida. Esta é a ênfase que dávamos. Tínhamos um lugar que era chamado, em Portugal utilizamos o café convívio, aqui utilizamos o chá convívio, que era um lugar de abordagem para todos os jovens que queriam realmente deixar a droga, dizer-lhes aquilo que oferecíamos, como era o programa, etc., porque só recebíamos voluntários. Portanto, as pessoas vinham voluntariamente para o centro. Havia uma grande amizade, nós tivemos muito daquilo que nós dávamos, não era os medicamentos, mas era o amor que eles sentiam, porque 24 horas por dia eles eram acompanhados com amor e carinho, e também tentávamos ajudar de alguma forma as suas famílias. Os resultados, portanto, não foram aqueles que nós desejávamos, porque estavam ali voluntários, muitos entravam e saíam voluntariamente, não tinha grades, não era cadeia, portanto, saíam. E esta luta muitas vezes se desenrolava com alguma dificuldade, causou-nos, não me envergonho de dizer, muitas lágrimas, muitas vezes, porque sentíamos a dor e a escravidão em que viviam e também a dor das suas famílias, mas houve frutos. Isto é que me importa, não atingimos aquilo que desejávamos, mas houve frutos, nem que fosse só por um. E hoje olho para Macau, fora de Macau, porque muitos não estão em Macau, daqueles foram ajudados, mas olho para Macau e vejo rapazes e raparigas que foram ajudados com amor, com carinho. Ainda nestes dias que eu estive em Macau, agora nestes poucos dias, muitos chegaram ao pé de mim, muitos, e me disseram: o pastor não se lembra disto e disto, aquilo que eu lhe fiz, etc., porque a manipulação, eu enganava-o facilmente, etc. Portanto, a nossa abordagem era um pouco diferente da abordagem convencional, compreende? Mas depois houve também uma aproximação com o governo, se interessou. Foi criado o gabinete, o GPTT. Mas estamos a falar numa altura em que não havia apoios oficiais no combate à toxicodependência. Não, que eu conheça, não havia, tirando este centro do CRS, onde eram enviados para lá alguns rapazes. Eu não conhecia o trabalho. Nós fomos um dos primeiros aqui a exercer este trabalho. E começaram por modo próprio. Dizia numa entrevista que concedeu há alguns anos cá em Macau que mesmo o mobiliário com que equiparam o espaço onde vieram fixar o desafio jovem, que tinha sido recolhido nesta altura do Ano Novo Chinês, com mobiliário que era deitado fora pelas famílias. Sim. Nós começámos, tivemos muitas ajudas de jovens, até para decapinarmos aquele lugar. Foram lá prisioneiros
Havia um grande amigo nosso, eu nem sei se ainda é vivo, mas quem me ouve sabe a quem me refiro, que era conhecido o general, um homem que trabalhava com homens com problemas mentais na esquadra do Canídromo. Até esse grupo que ele orientava foram lá para nos ajudarem, para limparem aquele lugar. Tivemos a colaboração de muita gente. É verdade aquilo que diz, mesmo também, não me recordo, e eu gostava de me recordar, de um sacerdote que trabalhava em Caó com crianças, foi com as suas crianças também até para nos ajudar, e recolhemos mobília que as pessoas deitavam fora no Ano Novo Chinês, íamos escolhendo mais tarde também as finanças com o mobiliário dos funcionários que tinham em arrecadação, nós lá íamos escolher, e foi assim que nós avançámos com muita dificuldade. Lembro-me que com a eletricidade nós tínhamos geradores, porque não havia eletricidade, e quando eu fui à SEM dizer da necessidade que tínhamos, o engenheiro na altura, que não me recordo neste momento o nome, passou-me o nome, ele disse-me: "Oh, pastor, mas você sabe quanto é que vai custar pôr eletricidade?" A SEM não é nenhuma empresa de beneficência. Eu só lhe pedi: "Olha, senhor engenheiro, dê-nos um orçamento daquilo que é necessário." E eles telefonaram mais tarde, quando aparecer a fatura, pague. E era uma verba que nós podíamos pagar. Com a água se deu a mesma coisa. Houve todo um amor, um carinho. Eu agradeço muito a todos os amigos. E deixe-me só contar uma história, não nomeio a pessoa que já não está entre nós, mas houve uma senhora a quem eu presto a minha homenagem, que um dia ela disse-me para mim: "Pastor, não fica zangado", e foi pelo Natal, que eu lhe ofereça um porco e 2 sacas de arroz. Eu disse: "Não, pelo contrário, eu agradeço." E ofereceu-me, mandou alguém, e enquanto essa senhora viveu, todos os meses, ela fazia chegar até nós, não o porco e a saca de arroz, mas o valor para adquirirmos isso mesmo. Portanto, foi neste conjugar de esforços, de boas vontades, que nós levámos avante todo o trabalho que executámos. Portanto, não foi um trabalho nosso, foi um trabalho de todos, em que todos cooperaram, porque tinham em vista e entenderam que era muito importante nós tirarmos da escravidão das drogas muitos dos jovens que, sem querer, entraram nelas. Dizia há pouco que muitos dos jovens que o desafio ajudou não estão já em Macau. Isto para lhe perguntar, a outra parte da questão da recuperação, que é a questão da integração social, era uma batalha fácil de travar ou nem por isso? O estigma da toxicodependência marca para sempre ou nesta altura era um estigma com o qual era difícil conviver? Marca. Eu, se é possível, é contrário a mim, zangar-me era isso mesmo. Eu não gostava que me dissessem que é um ex-recluso ou um ex-toxicodependente. Portanto, o recluso, quando saía da prisão, pagou pelo seu crime, pelo ato que fez, portanto, não tinha de ser apontado. Assim como a pessoa que saía da droga, porque para sair dessa posição, eles são dignos da nossa estima, porque é necessário ser heróis para deixar alguma coisa que os escravizou. O problema que nós tínhamos, que eu sempre apresentava, era aquilo que nós não estávamos a fazer, ou que não se fazia, era um trabalho de prevenção, que nós lutávamos para ter este trabalho de prevenção a partir das escolas, porque serem avisados,
Um homem prevenido vale por dois. E depois era o trabalho da reinserção. Porque naquele espaço em que estavam no programa, eram os espaços que estavam fechados, estavam guardados, estavam salvaguardados. Havia uma necessidade das pessoas entenderem, ainda hoje, eu digo isto, de entenderem que a pessoa que sai de um período de doença, de um período de escravidão, etc., ela necessita de ser recuperada, acarinhada e reinserida na sociedade e na família. Tivemos alguns problemas, principalmente com famílias chinesas, de aceitação. Este estigma continua a sentir-se hoje ou nem por isso? Hoje, eu penso, parece que se aceita mais facilmente, até porque há outras coisas que atenuam, não, por isso eu sou um pouco contra, não a libertam, mas atenuam a posição do toxicodependente, como é o uso das metadonas e de outras substâncias que, se depois se querem ficar limpos, totalmente, ainda custa mais do que sair logo diretamente da heroína ou da cocaína. Esta é a minha opinião. É a minha opinião, portanto, aceito que discordem da minha opinião, mas esta é a minha opinião. No passado, as pessoas eram mais apontadas, mais escorraçadas da sociedade. E, se me permite, para entender isto que eu estou a dizer, eu recordo-me quando eu uma vez levei quase às costas um rapaz em último estado ao hospital, aqui ao hospital. Ele, um pouco depois de entrar no hospital, puseram-no cá fora e usaram esta expressão que me marcou-me, disse, lá sabe, marcou-me, tanto que depois eu fui falar com outro médico e pediu-me, olha, pastor, venha dar outra vez entrada daqui um pouco, com esse rapaz que teve de entrar, pronto, teve de ser atendido. E é um dos rapazes que, felizmente, me trouxe muita alegria. O discurso político sobre a própria questão da toxicodependência mudou muito ao longo destes últimos 20 anos. Falo sobretudo da questão, cá em Macau não é uma realidade ainda, mas no Ocidente, da questão da liberalização das drogas, sobretudo das drogas leves. É uma solução ou é um problema? Eu penso que drogas são drogas, chamem leves ou pesadas, assim como o álcool, e normalmente as pessoas começam, normalmente, não quer dizer que outros não comecem logo diretamente, mas normalmente começam por aquilo a que chamam drogas leves. E o caminho é mais fácil. As pessoas dizem, muitos dos jovens atuais, dizem, não, eu sei orientar a minha vida, etc. Mas não dá para experimentar. Eu aconselho, não experimentem, porque podem lá ficar amarrados e depois querem sair e têm dificuldade de sair. Portanto, hoje querem liberalizar, querem facilitar. Eu não concordo, esta é a minha opinião. Devem, se querem fazer isso, por favor, façam um trabalho de prevenção para as pessoas conscientemente, porque as pessoas são livres para fazer o que quiserem, conscientemente, elas saberem aquilo que lhes pode vir a advir com essas mesmas drogas leves, essa liberalização, toda a espécie de drogas. Cuidado. Como é que regressou a Portugal há 15 anos, 2 anos antes da transferência de soberania? Como é que olha hoje para o fruto que ajudou a fazer germinar para este desafio jovem Macau?
Vai acompanhando? Vou acompanhando. Há algo que me alegra muito. As pessoas que eu deixei aqui e a pessoa que está à frente do trabalho foi alguém que esteve lá no fundo, está a fazer um melhor trabalho do que eu fiz. Nada que se compare com aquilo que eu fiz, um trabalho. E este jovem, que já não é tão jovem, a convicção dele, ele dá-me este testemunho, ele chama-me pai. O último ato cerimonial que eu fiz antes de partir foi casá-lo. Casou com ele e a mulher, fazem um trabalho e ele diz muitas vezes assim: eu sei como estava, eu sei como fui liberto, eu sei como estão os meus amigos, eu sei como eles podem tão bem ser libertos como eu fui. E é isto que o tem movido. E o sonho que eu tinha, que era fazer de Macau um trampolim para ajudar aqueles que estão na China interior, ele tem levado avante este trabalho. E já foram abertos 2 centros, portanto, no interior da China. Um em Fuzhou e outro que agora inauguramos aqui na zona de Zhuhai, aqui próximo de Macau, que não têm as possibilidades de Macau. Olha, as lutas que eu tive no início são exatamente as mesmas lutas que ele está a ter com estes centros na China. Mas ele o faz porque ama as pessoas, sabe como ele viveu, sabe como ele foi liberto e sabe tão bem como as outras pessoas podem ser ajudadas. Portanto, bastava isso. Isto me traz muita alegria e as pessoas que estiveram connosco agora nesta cerimónia dos 25 anos, ouviram o testemunho dele, que ele disse abertamente, nada, até a roupa me tiraram quando eu aqui cheguei, não tinha nada, etc. Fiquei sem nada, mas agora ele está a ajudar outros e é uma nova criatura. Tem ideia de quantas pessoas ajudaram a resgatar ao longo destes 25 anos? Não sei. Sei aqueles que passaram pelas minhas mãos, sei pouco mais ou menos o número, mas à volta de 3 centenas. Não sei, alguns inclusivamente já faleceram. Isso digo com tristeza, devido inclusivamente a algumas das doenças que tudo isso traz, faleceram prematuramente. Outros saíram para as suas terras, porque nós tivemos aqui pessoas até da Índia, do Paquistão, rapazes que foram aqui ajudados em Macau, portanto, e saíram para as suas terras em Portugal. Muitos têm a sua vida estabilizada, mas dizer exatamente o número eu não lhes sei dizer. Sabemos que o Desafio Jovem fazia tinha uma estatística há algum tempo atrás que daqueles que cumpriam o programa, porque nem todos cumpriam o programa que é mínimo de um ano em diversas fases, ao fim de 5 anos de terminar o programa, havia uma percentagem de 80 e tal % daqueles que se mantinham libertos, daqueles que cumpriam o programa, entenda bem. Não estou a dizer todos aqueles que iam ao Desafio Jovem, porque muitos vão e saem, mas aqueles que cumpriam o programa, a média andava neste número. Dizia há pouco que chegou a Macau em 1981 para fazer trabalho missionário. E antes de vir para Macau, empenhou tudo o que tinha em Portugal. Foi uma aposta e peras numa altura em que não havia missionação evangélica em língua portuguesa no território. Hoje continua a existir. 17 anos que cá passou, à parte do trabalho social desenvolvido, que balanço é que faz desta presença em Macau? Nestes dias tem sido, para mim, eu tenho deitado algumas lágrimas, porque pelo carinho, pelo amor
com que tenho sido recebido. Ainda numa das noites, eu estive até às tantas da manhã, porque as pessoas queriam falar comigo, e não tenho, foi um espaço pequeno, tempo, me convidavam quando é que vem ter uma refeição connosco, etc. Eu preferia, às vezes, mesmo não aceitar, ir a qualquer lado comer, porque o tempo está a passar. E ainda, um dia desses, eu estava a tomar uma refeição, jogava, estava muito bem, e que depois, quando ia para pagar, já está pago. Ali o senhor, mulher ou não, já está pago. Quer dizer, o carinho com que nos sentimos enliados das pessoas que deixaram aqui, leva-me a dizer, não é Macau em si, porque Macau ensina, para mim eu sinto uma degradação de tudo isto que existe, mas as pessoas com quem convivi, as pessoas que aqui estão, eu as amo. Eu estou em contato com elas, muitas delas, por estes meios atuais que existem. Eu tenho um carinho especial e, se é possível, que entendam isto. Eu nunca esquecerei todos aqueles que aqui conheci e que lidaram comigo. Esta nova Macau dos casinos, dos neons, esta Macau que se reinventou ao longo destes últimos anos, desiludiu de certa forma? De certa forma. Eu sempre disse que aquilo que dá vida a Macau também lhe dá a morte. Pronto, é difícil nós dizemos, mas tem de se viver desta maneira. Mas cuidado, quer dizer, vive-se uma vida muito fictícia. Uma vida que para mim não é vida, entendo que não é vida. E eu conheci no passado, creio que atualmente é a mesma coisa, muitas vidas desgraçadas pelo jogo, e através do jogo vê a droga, a prostituição, todas essas coisas. Podem-me dizer, mas é assim que se vive em Macau? Eu lamento, e como homem que me entende como servo de Deus, eu lamento, e que não é vida. Para mim, não custa-me ver as pessoas viverem uma vida fictícia. Eu vivo uma vida que acho que vale a pena viver, ajudando os outros. Em Portugal, neste momento, é o contraste. Eu estou no bairro conhecido de Chelas, onde estamos a fazer um trabalho tão bem, e desculpe meter esta notícia, em que estamos a servir 200 refeições diárias a famílias que vêm até nós. E estas famílias não é por problema das drogas. Estas famílias, famílias que vivem outra necessidade. E eu faço isto, eu tenho dito nas palestras, quando eu contato com eles, com estas pessoas, eu digo, eu não estou a fazer isto porque sou bonzinho, melhor do que qualquer um. Não. É porque o amor de Deus no nosso coração nos constrange a fazer isso e a sentir a dor que os outros passam, compreende? Portanto, hoje há necessidades aqui de uma maneira, com o dinheiro talvez em excesso, que leva as pessoas a viver uma vida fictícia. Em Portugal há outra necessidade. A falta, eu conheço jovens como o senhor, casais tinham a sua vida estabilizada e de um momento para o outro, tinham a sua vida programada e devidamente programada, e de um momento para o outro ficaram sem emprego, ficaram sem nada, e vêm até nós famílias inteiras que não são as pessoas, também atendemos, não são só as pessoas da rua, os marginais, chamamos-lhe assim, as pessoas sem abrigo, não, são famílias que têm necessidade. E nós nos esforçamos, lutando para fazer o melhor. Não fazemos tudo, mas para fazer o melhor, ajudando as pessoas. É assim que eu me sinto, é esta a minha vocação. Às vezes eu pergunto às pessoas que me rodeiam, com quem contacto, às pessoas a quem apelo para nos ajudarem, usando esta expressão, e deixe-me usar, vocês querem ser abençoadas? Então estejam prontos a abençoar.
porque dai e ser-vos-á dado. Da maneira como nós ajudamos as outras pessoas, também nós somos ajudados. E eu sou um homem feliz, por isso mesmo. Por isso, eu passei já um período na vida de saúde e os médicos diziam assim, então, vem para aqui. Eu disse, olha, e todos atrapalhados, vai para uma operação. E eu disse-lhes para eles, o sono é suave, quando o céu é amanhã. Portanto, não fiquem preocupados comigo, porque se eu não acordar aqui, eu sei aquilo que me espera. Esta é a minha confiança. Eu despedia-me desta nossa conversa com uma última questão. Esta sua breve passagem, este seu breve regresso a Macau, serviu também para uma visita ainda mais meteórica a Timor-Leste, onde ajuda também a desenvolver este trabalho missionário que o trouxe a Macau. O que é que encontrou em Timor? Nesta vez eu venho de Timor, portanto, eu só ali estive pouco mais de 2 dias. Não estava na minha programação quando eu vim de Portugal, aqui, à comemoração dos 25 anos, mas um apelo de Timor me fez ir ali e eu encontrei ali uma juventude desejosa de trabalhar e fiquei muito feliz por ver crianças a falar tão bem o português. Eu quero, como português, agradecer a todos os professores que ali estão, dando a sua vida, ensinando aquelas crianças. Eu vim de lá mesmo contente. Crianças, algumas que andavam a pedir, até andavam, pronto, senhor, aquelas a querer vender os bonés, etc. E mantinha conversas. E eu fiquei tão feliz em ouvi-los falar tão bem o português. Portanto, aos professores que ali estão a trabalhar, estão a fazer um bom trabalho. Eu estou muito esperançado em Timor. Eu já estive em Timor diversas vezes, sempre estive ligado em Timor porque temos ali um trabalho evangélico, um trabalho de missão, desde há muitos anos, desde os anos 60, 50, 60, e temos acompanhado, mesmo no tempo da invasão indonésia, fomos ali diversas vezes, porque sentimos amor por aquele povo. E já hoje recebi uma mensagem de lá a agradecer-me a visita que fiz. Foi um pouco dolorosa, porque eu já tenho 70 anos, não se faz facilmente assim estas viagens, mas eu escrevi e disse, eu sinto-me rejuvenescido com esta vinda a Timor. Também a Macau. Obrigado uma vez mais, Pastor Juvenal Clemente, por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Quando assim nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa, como habitualmente, na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.